abriu uma academia, encontrou um local, procurou profissionais para te ajudar, como arquiteto, engenheiro, contratou pessoas, comprou os equipamentos e começou a operação da sua academia. Algum tempo depois, meses depois, você começou a perceber que um dos maiores desafios, ou o principal desafio, está nas pessoas e a maneira como elas vão entregar o resultado para você. Elas precisam te dar resultado. Então eu listei 5 principais problemas do seu dia a dia da academia para que você compreenda como é que lida com isso, e vou te dar 5 soluções para te ajudar a lidar com as pessoas e tirar delas o que elas precisam te entregar, que são resultados. O primeiro problema, o professor que não atende direito o seu cliente. É aquele caso daquele professor que fica na rodinha e não percebe o movimento da sala, ou ele nem vê que tem um aluno iniciante precisando da atenção dele, ou ele põe o pé em cima do equipamento e fica lá conversando com as menininhas, ou ele não observa ao redor dele que tem gente com alguma dificuldade, por exemplo, de ligar uma esteira, não sabe nem manusear. O aluno que não sabe manusear um equipamento, ele nem percebe isso. Ou então aquele comportamento que tem um amigo meu de mercado que ele fala uma coisa que eu acho muito engraçada, mas eu acho muito certa também, sabe? Que ele, de repente, você entra na sala de musculação e ele resolve achar que ele vai fazer um excelente atendimento. E aí ele adota um comportamento que a gente chama, que esse meu amigo, inclusive, ele chama de pastor, que é: e aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? Como se ele estivesse benzendo o aluno. E isso não é atendimento, né? Convenhamos. Problema número 2, o consultor de venda que não gosta de ligar e ainda mente para você. Esse é um problema muito sério, porque a gente tem as listas de renovação, por exemplo. Então o aluno ele precisa receber um contato com um tempo antes do plano vencer, e aí essa consultora acaba falando que ligou e ela não ligou. E aí você acaba ficando refém dela, porque quando você vai ver, esse cliente não recebeu a ligação que ele deveria, ou o contato que ele deveria, e ela mentiu para você. E aí você fica super refém. Problema número 3, a sua recepcionista que não percebe a presença de um visitante. Eu posso te dizer que isso aconteceu comigo. Estava eu numa academia, entrei, fiquei 30 segundos na frente da recepcionista, ela estava assim no telefone, no WhatsApp. Não me pergunte fazendo o quê, porque eu também não perguntei. E me deixou esperando, e a hora que ela percebeu a minha presença, olhou para minha cara: nossa, você estava aí? Problema número 4, você promoveu aquele professor a coordenador e depois percebeu que ele deixou de ser um bom professor para se tornar um coordenador mediano ou ruim. Isso acontece com muita frequência. Normalmente a gente tem essa tendência porque ele é bom professor, se relaciona bem com as pessoas, você acredita que ele também vai se relacionar da mesma maneira com a sua equipe, e isso não acontece. Problema número 5, o seu coordenador que não tem pulso de liderança, não tem perfil de liderança. Esse é um problema, assim, ele não dá resultado, ele não se organiza, ele não se comunica com a equipe, ele abre o computador dele, ele olha para aquilo tudo e ele não sabe, por exemplo, fazer uma análise de quantidade de número de alunos que tem na aula e que justifique pagar o professor. Ele quer fazer evento porque ele quer fazer evento, mas ele não sabe nem para que servem os eventos, ele não faz um planejamento anual, ele não entende que para fazer, por exemplo, um evento, ele precisa perguntar para o aluno o que o aluno quer. Não adianta simplesmente soltar evento ao vento, soltar evento ao léu. Ele não pensa, por exemplo, que ele vai contratar pessoas que vão de verdade efetuar ou dar boas aulas, ou que tem conhecimento técnico para isso, e ele contrata às vezes simplesmente por necessidade. Ele acaba tendo atitudes de bombeiro, sabe? Aquelas atitudes de apaga-incêndio. Acontece um problema aqui, ele apaga. Acontece outro problema ali, ele apaga. Ele não é estratégico, ele não pensa junto com você. Então esses são alguns dos problemas que um coordenador, quando ele não tem perfil de liderança, quando ele não tem organização, ele pode causá-la na sua academia. Solução número 1. Tenha uma equipe com perfis diversificados. O que significa isso? De manhã,
as pessoas que frequentam a academia, normalmente elas são mais tranquilas, mais calmas. Então tenha uma equipe que seja mais tranquila e mais calma, que ela atenda as pessoas com um pouco mais de organização, de paciência, que elas identifiquem de verdade quem são as pessoas e o que elas esperam dela. À noite, normalmente na academia, as pessoas que frequentam a academia, elas têm um perfil mais agitado, os clientes. Então, a sua equipe tem que ser de pessoas mais proativas, mais ágeis, mais solucionadoras de problemas e que estejam ali para atender o cliente com bastante agilidade. Solução número 2. Tenha perfil adequado para cada função. Eu quero te dar 3 exemplos de funções que são fundamentais para a tua academia, que é o consultor de vendas, o coordenador e o professor. Para o consultor de vendas, é fundamental que ele tenha senso de urgência, que ele não tenha medo de pedir pelo dinheiro e que ele identifique quais são as necessidades daquele cliente, o que o cliente procura, porque ele é um consultor de venda, ele não é só um vendedor. O professor, ele pode ser tecnicista, ele tem que conhecer de parte para técnica, enfim, de tipo de treino, mas ele também tem que saber gerar empatia com os seus clientes, para entender as necessidades das pessoas. E o seu coordenador, óbvio, ele precisa ter perfil de liderança, isso a gente já está de acordo, mas ele também tem que ter um olhar crítico para números, para planilhas, para a organização do ambiente como um todo. Ele precisa ter um olhar holístico mesmo da empresa e que te ajude nas estratégias do dia a dia para que a sua empresa tenha saúde financeira, tenha saúde junto com as pessoas, etc. Solução número 3. Explique exatamente como executar uma tarefa. No caso do consultor de vendas, quando você tem um consultor de vendas, você acha que ele já sabe o que ele tem que fazer, ele tem que ligar e ele tem que vender. Mas se você não disser para ele, por exemplo, quando ele tem que ligar, o que é que ele tem que fazer ou que falar para cada uma das listas de ligação que ele tem, ele não vai saber falar direito, porque cada lista tem um script. Você precisa dizer para ele, por exemplo, para quantas pessoas ele tem que ligar, você precisa explicar para ele o que é contato, o que é tentativa, quanto tempo em ligação ele tem que ter ou tem que usar do dia a dia dele. Você tem que descrever para ele exatamente o que é que ele tem que fazer, porque quando ele não fizer e você não disse para ele, fica uma coisa, a responsabilidade de não ter feito isso ou de não ter dado certo, no caso é sua. Solução número 4. Seja a academia dos sonhos para o seu colaborador, porque o seu cliente percebe quando o seu colaborador não está feliz. Ofereça planos de carreira. Deixe o seu colaborador, o seu funcionário, entender que ele pode crescer, se desenvolver dentro da sua academia. Crie para ele um ambiente agradável. O ambiente agradável é aquele onde a gente é ouvido, onde a gente recebe feedback, faça um acompanhamento diário das ações do seu colaborador. E deixe ele perceber que dentro da academia é a extensão da casa dele, da mesma maneira que você trata o seu cliente. Você não quer que o seu cliente se sinta em casa dentro da sua academia? Então, faz o seu colaborador se sentir em casa também da mesma maneira. Solução número 5. Aprenda a administrar bem o seu tempo, porque se você não administra o tempo administra você. Então, assim, tem tarefas que são importantes e tem tarefas que são urgentes e você precisa saber dividir isso no seu dia a dia. Uma boa dica é, você pega 50% do seu tempo e utilize para planejar estrategicamente. Então, todas as ações que dependem de raciocínio, de interpretação, de análise, que são suas, você utiliza em 50% do seu tempo. 20% do seu tempo pode utilizar, por exemplo, com tarefas que são delegáveis, responder e-mail, atendimento telefônico ou até resposta para algum cliente que não seja uma coisa muito importante que pode ser feito por outra pessoa. Os outros 20% do seu tempo, você pode, por exemplo, responder você e-mail que precisa ser respondido, você pode fazer as suas cotações, você pode utilizar ele com coisas que é importante que você faça, mas que pode tomar um tempo menor do seu dia a dia. E 10% do seu tempo você pode gastar com trivialidades. O que são as trivialidades? Texto que você precisa pegar na internet ou pegar de referência para dar um bom acompanhamento para um colaborador seu. Um
curso que você queira fazer, que você acredite que vai ser bom para a sua carreira e para o desenvolvimento da sua equipe. E entenda, principalmente, se você não administrar o tempo e por ele você for administrado, você vai atrapalhar o dia a dia das pessoas. As pessoas vão se sentir confusas quando você não tem tempo direito para fazer as coisas.